Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 22 de abril. Hoje é a data do descobrimento do Brasil. Mas será que temos o que comemorar, Didi? Boa noite. Boa noite. Descobrimento ou invasão, hein, Cunha Júnior? É uma pergunta, hein? Pois é. Difícil comemorar, né, quando a gente vê os povos originários, os povos nativos aqui do Brasil lutando sozinhos para preservar uma terra que é de todos nós. Que país é esse, não é? Já diria o Renato Russo. E a arte vai nos ajudar nesta trincheira da resistência. Nós vamos conhecer histórias de diferentes Brasis, que esses sim nos enchem de orgulho. Bom, a gente pode dizer que o Metrópolis de hoje é dedicado ao redescobrimento do Brasil. Dá só uma olhada. Tempos sombrios no palco. A ópera Os Capuletos e os Montecchios é uma versão de Romeu e Julieta para o Brasil de hoje. Vamos conversar ao vivo com o diretor Antônio Araújo. Não me empurra que eu tô no limite. Não me empurra que eu já tô. Pílula vermelha, pílula azul. Qual tomar? O novo single do rapper paulistano Rashid é sobre escolhas. No Brasil, das diferenças. Não me empurra que eu já tô. O artista visual alagoano Jonatas de Andrade é o representante brasileiro na Bienal de Veneza, na Itália, que começa amanhã. Ele apresenta obras que dizem muito sobre o nosso país. Quero parar, ficar ali. Ser e não ser nordestino. A cantora e compositora Juliana Linhares e o escritor Cristiano Aguiar quebram imagens pré-definidas e trazem em seus trabalhos um Nordeste ficcional, gótico e, sobretudo, plural. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor. Morte de Vida Severina estreou nesse teatro, no Tuca, em 1965. O que te faz trazer esse musical, essa peça do João Cabral de Melo Neto para cá de novo? É muito forte porque depois de tanto tempo a gente está repensando o maior poeta, o poeta da palavra seca, o poeta sem firulas, o poeta que fala sobre a realidade nua e crua. E a gente está aqui no Teatro Tuca, revivendo este período, com um olhar para João Cabral de Melo Neto, que é esse nosso poeta maior, que fala desse povo que resiste. Sim. Né? Que resiste com a poesia. E o Chico fez essa partitura musical aos 22 anos, gente. São dois gênios. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe neste latifúndio. Dudu, você tem uma carreira estabelecida já em Natal. Por que vir para São Paulo fazer essa peça? O Severino você já tinha interpretado? Que é santo de Romaria? Dera então de me chamar Severino de Maria. Eu nunca tinha interpretado um personagem que talvez fizesse tanto parte de mim, né? Do meu povo, do lugar de onde eu venho. E em Natal, eu construí toda a minha carreira dentro dos clowns de Shakespeare. Vir para São Paulo já me passava muito pela cabeça, mas acho que por conta de escolhas mesmo. E vir, assim, dessa forma foi um presente incomparável, assim, como eu nunca imaginei. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe me dizer se é possível algum trabalho encontrar? Trabalho aqui nunca falta, quem sabe trabalhar. O Severino, ele é um pouco de todos nós, né? Independente de sermos nordestinos ou não, porque é um herói que tem a sua saga aí em busca de algo, de uma dignidade diferente, de uma vida que ele consiga ter mais ar para respirar, comida para comer, trabalho para acontecer, né? Essa obra fala dessas pequenas migrações que a gente faz, não só do Nordeste para cá, mas de todas as regiões. Você dá um passo, você já está ali migrando. E esse Severino que é um retrato de tantos severinos, de tantas migrações. Ele me fala de quem está na rua agora, ele me fala das pessoas que perdem suas casas quando vem uma tragédia, ele me fala de gente que
perde o seu emprego e não sabe como vai sustentar seus filhos. Ele me fala da violência contra a mulher, da homofobia. Ele fala desses temas que cortam o ser humano. E, sobretudo, o maior deles, a fome. Deseja mesmo saber o que eu fazia por lá? Comer, quando havia o quê? E havendo ou não, trabalhar. Esta diferença social continua muito gritante, tanto que todos os nossos políticos vão primeiro para o Nordeste para conseguir votos, para dar esmolas. Mas a peça tem uma coisa linda. Ela Sim. termina com vida, ela termina com uma esperança maravilhosa, que talvez hoje nós estejamos mais preparados para ouvir. Porque eu acho que antes da pandemia a gente iria julgar isso. E a gente ia julgar isso como uma coisa... é uma coisa bobinha. Não. A vida hoje em dia ela tem um peso diferente. Oásis no deserto, com ventos a calmaria. Quem explode é bombinha. Eu quero é cantar pros meus. Deixa que eu mesma decido. Que rainha sou eu. Essa é a Juliana Linhares, cantora, compositora, atriz. Ela que é do Rio Grande do Norte, criou a partir das suas vivências, dos seus desejos, das suas reflexões, um Nordeste ficcional. E não quero ir pra Marte, quero ir pro Ceará. Não vim aqui me exibir, eu vim aqui te buscar. Eu tive a oportunidade de assistir um espetáculo chamado A Invenção do Nordeste, de um grupo lá de Natal, um grupo de teatro chamado Carmim. E fiquei muito mexida com as questões levantadas pelo espetáculo, porque eles traziam um outro olhar sobre a constituição do país em relação ao Nordeste, de como é que o Nordeste foi inventado, criado, disseminado, como é que a ideia de Nordeste passou a fazer parte do nosso cotidiano, do nosso imaginário coletivo do Brasil. E aí eu peguei e falei com uma amiga que era do grupo, falei Quitéria Kelly, maravilhosa, e pedi o livro. E aí resolvi fazer o disco Nordeste Ficção, em relação à invenção do Nordeste, e falar um pouco sobre essas questões, tanto nas composições, quanto na sonoridade, quanto nas entrelinhas, né? Arranque um pedaço dessa hora, que agora o dia dura até quase nunca mais. Eu teço as ruas pra lhe ver. E esse Nordeste, que foi um Nordeste inventado, também é um lugar que você transita. Esse orgulho, essa região e toda essa produção de conteúdo cultural, histórico, coisas maravilhosas que o Nordeste tem enquanto região. E ao mesmo tempo, o quanto essa regionalização tornou a gente mais submisso e inferior em relação principalmente a outras áreas do Sudeste, sei lá, do país, assim. A minha trajetória de ter saído de Natal para o Rio me fez entender quem eu era nesse caminho. Talvez se eu ficasse em Natal isso não fosse uma questão para mim e eu fosse falar de outros assuntos. Mas o fato de eu viver nessa transição e diariamente ser lembrada como despertador ali social, né? Você é nordestina, você é nordestina, você é nordestina, me fez dizer, eu vou falar um pouco mais sobre isso e criar a minha visão um pouco do que é a minha trajetória enquanto Nordeste, né? Eu não preciso de você. O mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera. É um disco que a gente tá... É pra pensar nesse momento que a gente tá vivendo hoje, né? Desde a questão do governo que a gente está vivendo, até a pandemia, a solidão, a dificuldade de sobreviver culturalmente, de ser mulher, a lambada da lambida, que tem uma questão lésbica. Então acho que tudo ali está pincelado dentro das questões que eu vivo e entro em conflito todos os dias, né? Essas influências todas poéticas que chegaram para mim, João Cabral, todos esses poetas nordestinos assim, Gessier, que tá no disco, o próprio Ariano, todo mundo passou muito pela minha boca quando eu era criança na escola, então eu acho que absorvi também essas referências na minha forma de me comunicar. Esperando por nós, esperando por nós, por nós. Meu nome é Cristiano Aguiar e eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Eu sou formado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Cristiano, seu livro mais recente se chama Gótico Nordestino.
Existe um Nordeste gótico? Porque a imagem clichê que a gente tem é aquele Nordeste ensolarado e tal. Às vezes, quando a gente fala gótico nordestino, parece que eu tô importando algo de fora, né? Sei lá, Europa, né? Castelos medievais para dentro do país. Mas, na verdade, a gente sempre teve uma tradição de uma literatura influenciada por elementos da cultura gótica, do insólito, do terror. Eu uso um pouco o terror também para falar até das contradições sociais desses lugares do Nordeste, que muitas vezes são muito opulentes, com resorts, muito turismo, mas que são colocados em comunidades que do lado estão super miseráveis, com problemas estruturais, inclusive às vezes saneamento básico, não tendo acesso a uma educação de qualidade, não tendo emprego, etc, etc. As mãos lentas se inclinavam em direção ao pescoço dele que dormia. Tem algas nos meus cabelos. Elvira tentou falar, porém a sua voz estava gorgolejante. Sua garganta toda tomada por um piche borbulhante e que a entalava. Quais são as referências de cultura pop que estão presentes aqui nesse livro? Para mim, uma das referências fundamentais são as histórias em quadrinhos, Cunha. Inclusive, o título, né, do livro, né, eu tiro de um quadrinho, né, que é um quadrinho chamado Monstro do Pântano. E as pessoas chamam esse conjunto de histórias dentro do Monstro do Pântano de gótico americano. E aí eu peguei esse título e adaptei para o gótico nordestino. Há um conto chamado As Onças. E esse conto, ele fala de pessoas que estão isoladas porque onças inteligentes invadiram a cidade, né? E esse é um conto, por exemplo, que eu escrevi enquanto eu jogava Resident Evil 2, o remake do Resident Evil 2. Então eu peguei um pouquinho, às vezes, daquela estrutura. Tem alguns elementos de filmes também, né, que me influenciam, filmes de horror e séries, como A Maldição da Residência Hill, ou então o American Horror Story. Eles me fizeram voltar, Cunha, ao horror, que era uma coisa que na adolescência era muito forte. E aí quando eu comecei a assistir esses seriados, eu falei, caramba, dá pra fazer assim? We're not like any other family. We're different. Because of where we grew up. Hill House. O Brasil constantemente precisa conhecer si próprio. E eu acho que uma das funções da literatura é ressignificar esse Brasil o tempo inteiro. E eu faço isso usando o Nordeste como ponto de partida. Entre os vários temas do meu livro, um deles é exatamente um convite a pensar a região nordestina para além dos lugares comuns que às vezes nós próprios nordestinos criamos sobre a nossa própria região, a nossa própria cultura. Que legal, muito bom a gente ter os conceitos deslocados, não é? Bom, tem artes visuais aqui no Metrópolis, porque começa amanhã um dos eventos mais importantes do mundo nessa área. É a Bienal de Veneza. A Bienal de Veneza está na edição de número 59. Abre amanhã para o grande público, mas já teve 2 pré-estreias. É por isso que a gente está vendo imagens de Veneza, onde acontece a Bienal. A pandemia adiou a última edição do evento, que deveria ter acontecido em 2020. Tem brasileiros lá, é claro, e a gente conversou com o artista alagoano Jonatas Andrade, que está lá em Veneza e que fez pra gente um depoimento especial para você entender um pouco como vai ser a participação dele. Boa noite, Didi Cunha. Eu sou Jonatas Andrade, sou o artista que está representando o Brasil aqui no pavilhão. O projeto, ele se chama Com o Coração Saindo pela Boca. E os visitantes da Bienal são convidados para entrar por um ouvido e sair pelo outro. O projeto parte de uma coleção de expressões populares relacionadas ao corpo, que são expressões cotidianas, né? Mais de 250 estão parte do projeto, e que a maioria delas eu fui entendendo que comentavam o presente, né? Comentavam o presente social, politicamente, as tensões que a gente vive no Brasil de hoje. Também temos Dedo Podre, Costas Quentes, Fura-Olho, O Olho do Furacão, Cabeça de Vento, Bunda Mole e Com o Coração Saindo pela Boca, que é uma escultura, né? Uma escultura que é um balão, né? De uma boca que está no teto
e que de tempos em tempos ela vai inflando e vai empurrando e tomando a forma da sala, e os visitantes, né, que estiverem no momento tem que negociar o espaço e se adaptar a ele. Acho que para mim tem a ver com um pouco sobre esse corpo comprimido, né, e esse corpo que vai andando de um lado para outro e que subjetivamente, né, está dilacerado. Acho que com o coração saindo pela boca é uma expressão ambígua, né? Vale tanto para a tragédia quanto para a iminência de um renascimento, de um nascimento, que me lembra um pouco o poder de escolha. O poder de escolha sobre como a gente leva essa energia pessoal, coletiva para frente. Acho que essa é um pouco a mensagem que eu trago aqui no Pavilhão do Brasil e espero que vocês gostem. E nós, claro, já gostamos, Jonathan. Sucesso nessa nova etapa da sua carreira. Bom, no próximo bloco eu vou conversar com o diretor Antônio Araújo sobre a estreia da ópera Os Capuletos e os Montecchios. É a reconstrução da maior história de amor de todos os tempos, Romeu e Julieta, para os dias de hoje. E o Teatro São Pedro, aqui em São Paulo, está dividido. De um lado temos a família dos Capuletos, do outro a família dos Montecchios. Até a plateia participa dessa divisão. Duas famílias que parecem mais duas facções. A ópera de Vincenzo Bellini ganha uma montagem inédita nas mãos do diretor Antônio Araújo, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, Antônio, Tó. Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao Metrópolis. Obrigado. E a gente já vai falando, Tó, que quando a gente entra lá no Teatro São Pedro, a gente já se depara com uma cerca, um muro dividindo a plateia. Eu acho que a gente tem imagens ali, ó. A gente está vendo ali. O que representa isso, Tó? É a divisão do Brasil aí? Assim? Olha, eu acho que vai desde a divisão das duas famílias, né? Mas também essa divisão do Brasil, assim, né? A questão da polarização, e essa ideia do muro, da cerca, ela está presente no espetáculo o tempo inteiro, né? Você tem uma parede, né? Você vai ter no próprio palco, no né? próprio palco, você vai ter lá no fundo um outro muro, quer dizer, essa ideia do muro que divide, que separa, que impede de você chegar no outro, enfim, é um elemento presente na ópera, assim. E a ópera de Bellini, quando a gente vê e tal, e muita gente que não está por dentro, ela não se baseia naquela história clássica que a gente conhece do Shakespeare. Porque o próprio Shakespeare foi beber nas novelas italianas, que é diferente, né? A ópera ela é bem mais sombria que o texto de Shakespeare. Sim, né? sim. Na verdade, a referência foi justamente as novelas italianas. E por exemplo, quem conhece o texto do Shakespeare talvez leve um pouco de susto, no sentido de que todo esse jogo entre o cômico e o trágico que você tem no Shakespeare, isso não aparece no libreto, não aparece na ópera. Na verdade, a ópera ela vai, assim, às vezes eu tenho a sensação de que é uma viagem para dentro da noite, assim, né? Sim. Que ela vai indo, na verdade, ela começa no amanhecer, né? E ela dura um dia, né? E a história termina assim, alta madrugada. Então, de fato, é uma ida aí para a noite. Esse tema, a questão da morte, está muito presente, né? Uhum. Vamos assistir um trechinho? Pode ser. Vamos lá. Estamos vendo aí, então, algumas cenas da ópera Os Capuletos e os Montecchios,
com as duas meninas. Tem essa questão também que lá no Bellini, eu acho que já desde que o Bellini montou lá em 1830, são duas mulheres que fazem Romeu e Julieta também? São duas mulheres, uma soprano e uma mezzo-soprano, só que essa mezzo-soprano se travestia de homem, né? Ela se passava... A personagem era masculina. Então, na obra, a personagem era masculino, feito no caso, por uma mulher. Mas, e no caso aqui da ópera, eu não quis ir nessa direção. Na verdade, eu quis assumir que são duas mulheres e essa história de amor é uma história homoafetiva, né? Entre elas. E eu acho que isso tem a ver também, Cunha, com uma... Essa ópera, ela é muito machista, né? Sim. Super machista. Você tem uma personagem feminina, que é a Julieta, cercada por esse bando de homens. Coro só de homens. Coro só de homens. E que vão tratando a Julieta meio como um objeto de troca, assim, né? Ela vai passando a mão de um para outro, né? Então, assim, eu quis de alguma maneira tensionar essa questão machista que a ópera tem, como, por exemplo, as duas mulheres, né, essa relação lésbica aí. Nós estamos vendo aí o coro, né, que é masculino, que a gente vê uma facção, representam milícias mesmo, né? Conversa com essa coisa do Brasil que nós estamos vivendo hoje em tempos sombrios. Aliás, as duas famílias na ópera, elas não terminam em redenção como em Shakespeare. Exatamente. Não é? E eu quero saber, assim, você acha, já que a peça está sendo, a ópera está sendo uma metáfora do Brasil, você acha que a história do Brasil que a gente está vivendo caminha para redenção ou para tempos sombrios? Olha, nós mais sombrios. Nós já estamos em tempos sombrios, né? Agora, esperar que a gente não fiquem mais sombrios, né? Eu acho que é um momento muito difícil, né? Assim, você vê assim, arte, cultura, educação, meio ambiente sendo totalmente, né, desmontado, né, destruído então, na verdade, assim, acho que né, como, eu não sei qual é o final disso, né? No caso aqui da ópera do Bellini, como você disse, diferentemente do Shakespeare, não há uma pacificação entre as famílias. Essas famílias, elas continuam, né? Elas continuam em guerra. Nesse sentido, a ópera não resolve, né? A história, ela não resolve, ela fica suspensa, né? Essa luta familiar, ou no caso, essa luta entre as facções, ela não é resolvida, né? Ela não é pacificada. Exatamente. Assim. Eu fui assistir junto com o diretor aqui do Metrópolis e é o tipo do espetáculo que a gente não tem como parar de falar sobre ele depois que a gente assiste, não é? Então a gente começou a perceber esses paralelos com o Brasil e a gente lembrou até que agora, recentemente, a Secretaria Especial de Cultura, né, nível federal, usou a Lei Rouanet para patrocinar livros sobre história dos armamentos e que pretendem usar 1,5 bilhão só para fazer audiovisual sobre armamentos. Enfim. Não, acho que isso assim, né? O que a gente está vendo, essa política realmente de destruição da arte, da cultura, né? A gente está sob essa égide aí da necropolítica e no trabalho, na ópera, essa ideia bélica, né? O belicista, a coisa da arma, do se armar, é um dos elementos mais fortes na ópera. Você tem assim o coro inteiro armado, né? Que tem a ver com isso, tem a ver com esse escárnio aí que foi feito em relação aos artistas, no caso da Lei Rouanet, né? Mas tem a ver com esse pensamento miliciano, né? Que a gente hoje vive, né, sob essa égide desse pensamento miliciano, que, né, um dos elementos é isso, é se armar, né? É você ter arma, é você ter o direito de matar, né? Claro. E que, de alguma maneira, a ópera dialoga com isso. Assim. E é interessante porque, até pelo próprio título, por não ser Romeu e Julieta e por ser Capuletos e Montecchios, dá essa questão da coletividade, não é? Em vez de pensar numa história
focar numa história de amor, ela abrange muito mais, né? A gente pensa no coletivo. Isso é muito interessante da ópera, porque, como você diz, o título realmente já aponta para as famílias, não aponta para os indivíduos, né? Romeu e Julieta. Claro que na ópera, né, e no libreto você transita, né, entre momentos onde você tem essa história mais subjetiva, a história de amor aí entre Romeu e Julieta, e momentos onde você tem justamente a questão das famílias, da guerra, da luta entre elas, né? Então há um jogo aí entre esse subjetivo, esse particular e esse, digamos, esse elemento mais macro, né, macro político, assim. Então, Antônio Araújo, muito obrigado. Olha, vocês vão ver uma ópera, a ópera de Bellini, mas como se o Bellini tivesse feito a ópera hoje e, claro, que com a assinatura do Antônio Araújo, que a gente conhece do Teatro da Vertigem e tudo mais. E queria fazer um agradecimento, posso? Pode. Não, agradecer a equipe que fez a ópera, né? A Denise de Freitas, a Carla Cotini, né? Os solistas todos, o maestro Alessandro San Giorgio, que foi incrível, a equipe do teatro, né? Assim, porque não seria possível fazer essa ópera se não houvesse esse tipo de abertura, né, para essa proposta, digamos, de atualização. Assim. Fica até o dia 1º de maio, né, no Teatro São Pedro, na Barra Funda, quartas e sextas às 20 horas e domingo às 17 horas. Tom, muito obrigado pela sua participação, cada vez mais sucesso, obrigado pelos espetáculos. Falando em grandes espetáculos, falando no grande cinema, a Didi tem uma notícia muito legal que eu fico muito feliz, porque medida provisória do Lázaro Ramos, que nós falamos na semana passada, está indo muito bem, não é, Didi? Nossa, Cunha, indo muito bem. Foi a segunda bilheteria da semana, só perdeu de Torrica 2, né, que é uma comédia que chama muita gente. E o Lázaro promoveu uma mobilização na internet para as pessoas pedirem mais salas. Isso foi legal também. Maravilhoso. Não é legal? E olha que interessante. Ele mobilizou as pessoas pediram salas. Ele entrou em 188 salas de cinema e essa semana agora tem 330. Uau, não é? Sensacional. É claro também que o sucesso da bilheteria faz com que o exibidor queira ter esse filme lá. Mas esse lugar coletivo de pedir um filme brasileiro que fala de um assunto importante, que traz aí uma distopia pra gente de um Brasil que dá um medo, porque parece ali, a gente está ali vendo o ovo da serpente, né? Não parece que a gente está vendo o ovo da serpente, mas no filme do Lázaro Ramos, nesse futuro distópico, no Brasil, um decreto, né? Determina que os afrodescendentes voltem para a África. Voltem nesse sentido, tipo, voltem para suas raízes. Sem uma discussão da construção do Brasil por essas pessoas, por exemplo, sem discutir o racismo e o preconceito. Enfim, é um filme que a gente tem que ver, as pessoas estão indo ver, isso é bom, não é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Olha, Antônio Araújo, eu quero ver essa ópera, muito obrigada, viu, pela tua presença. Vem assistir. O Metrópolis continua e no próximo bloco a gente tem o novo single do rapper Rashid. Olha, um single e um clipe com muitas inspirações, como o filme Matrix e também o mangá Akira. Tá curioso? É daqui a pouco. Da minha bens, rio de vocês no trem, pode pá. Quem não tem, me inveja, pois vivo sem reclamar. Cheiro bem, na festa monto um harém pra pagar. Se eu herdei, me responde o que é que tem. Vou negar, fui de quem eu sou, não sigo lei. Na baladinha que eu dei, clandestina, vem ninguém pra embagar. Desde 74, eu nunca parei. De 74 até agora, quer dizer, aquilo para mim foi um choque. Eu não podia nem sonhar. E eu estava morrendo, porque eu só via aquele negócio na televisão, no rádio. Quem me salvou foi minha neta, porque eu tinha uma depressão que eu já não comia. E ela, sem eu falar nada, sem nada, ela descobriu que estava me matando, que era o samba. Chegou, começou lá a ligar, não sei o quê, botar o samba da mocidade. Aí eu comecei. Essa é a dona Luzia Moreira Ferreira, que depoimento lindo, né? Baiana da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. E esse relato que ela traz pra gente é um relato de quem teve que passar pela pandemia sem o samba. Aí é muito difícil, né?
E nessa sexta-feira de carnaval, assim, bem fora de época, o documentário Chegou o Carnaval é uma chance para a gente refletir sobre a nossa festa mais popular. O filme mostra como escolas, como componentes tiveram que enfrentar a pandemia para superar os desafios, como a falta de renda, né? E também a falta de alegria, porque agora eles podem finalmente respirar o carnaval e sambar. Sambar é resistir. É sorrir, não é? Hoje e amanhã, as escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro e de São Paulo se apresentam a partir das 10 horas da noite. Bom, e resistir é importante para a gente aqui no Brasil, né? Tem que ter fé na vida, nas pessoas e também tem que votar consciente para a gente construir o país que a gente quer. Então, eu acho que tá todo mundo meio assim, ó, não me empurra que eu tô no limite. Aliás, esse é o refrão do novo single e do clipe do rapper Rashid. É, que se chama Pílula Vermelha, Pílula Azul. Já está disponível, inclusive, em todas as plataformas digitais. O clipe está cheio de referências aí, inclusive ao filme Matrix, lá de 1999. Pílula Azul era o que mesmo? Da ignorância da Matrix, né? Você fica ignorante, abençoado, e na Pílula Vermelha você sai fora da caverna de Platão e fica sabendo de realmente o que é a realidade. Ah, vocês vão ver o clipe, tem tudo a ver com isso. Inclusive começa com versos extraídos da letra Banditismo por uma Questão de Classe, do primeiro álbum da Nação Zumbi, vocês lembram? Da Lama ao Caos, de 94. Então aumenta o som aí pro Rashid. Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás que eu via televisão. É a maldade do tira, é o delírio colono, diz como é que respira cheiro de mijo e carbono. É o mundo de Akira, além da mente de Otomo, é quem atira e faz as folhas cair tipo outono. O mercado não abre espaço, abre nicho, lixo e gente comendo que dá nem pra bicho, pelas sombras que Lucifer usa de esconderijo. O Metrópole de hoje fica por aqui. Um beijo, gente. Até segunda, às 7h20 da noite. Bom fim de semana. Tchau. Até segunda. Essa eu juro é pique capa da capricho. No tapete peça, ela dança, tem que ver que show. Vem agradar seu cheque, aproveite enquanto não enjoo. Minha garagem cheia é tipo a frota da Gontijo. Na bag um tijolo, swag não é frívolo. 20 mil na noite até a mina vem dentro do bolo. Como eu vou dizer que aqui não tem amor crioulo? Em algum lugar distante disso, os 1% mais ricos não conterão todo o vício e os outros 99 já não serão submissos. Creio nisso para o seu desespero e rebuliço. Enquanto isso, não me empurra que eu tô no limite. Não me empurra que eu já tô. Não me empurra que eu tô no limite. Não me empurra que eu já tô. Não me empurra que eu tô no limite. Não me empurra que eu já tô. Se você chegou até aqui é porque gostou. Ai, que bom! Então vamos fazer o seguinte, aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É no ícone vermelho aqui embaixo. E para não perder nenhum programa, você sabe, né? É só clicar no sininho que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo.